Fala galera, mais um podcast aqui da Pipe Run, abrindo hoje para falar sobre arquitetura de receita, com um grande convidado, um parceiro de longa data que já foi cliente, já foi implantador, já foi consultor, já foi N outras intersecções aqui com a Pipe Run e com a gente no histórico da vida. Tenho o prazer de trazer aqui Marcelo Mânica, nosso parceiro, está aí na tela. E aí, Marcelo, se apresenta para nós, conta um pouquinho lá da Coca-Cola, Intelbras, essa história de longo prazo de sucesso que tu tem em vendas. Maravilha. Em primeiro lugar, muito obrigado aí, Fausto. É um prazer estar com vocês. Aí, uma admiração muito grande por ti e por toda a história que vocês têm construído aí no Pipe Run, junto com o César, enfim. Tá muito legal, tá muito bacana junto ao mercado, tá? Não é fácil a gente falar da gente, né? Sabe que não. Mas, enfim, uma declaração rápida e objetiva, né? Eu comecei muito cedo na Coca-Cola, e comecei em Santa Marina, CVI, passei mais de 10 anos entre Coca-Cola, CVI e Vonpar também, com alguns projetos, juntos com a Coca-Cola Internacional, com eles, foi muito bacana, tá? Então, acho que nessa jornada aí a gente pega, quando a gente fala desde a estratégia e a execução, né? Coca-Cola é muito assertiva na execução, por isso que ela tem o nome que ela tem hoje, então foi uma bela de uma escola, foi maravilhoso o tempo que eu estava lá com eles. Depois disso, você assim, cara, chega de Coca-Cola, vamos tentar entender novos ares, e com isso, um banco de investimentos colocou dinheiro numa operação de telecomunicações, onde foi responsável por estruturar todo o Brasil e alguns países da América Latina também. E ali foi legal, sai de bebidas, vai para serviço, dá uma quebra na cabeça da gente muito grande. E depois essa operação foi vendida para um grande empresário de São Paulo. E já conhecendo naquela época grandes fornecedores de equipamentos de voz, telefonia IP na época, né? Trabalhava junto com Cisco, Avaya, Leucotron, Panasonic, Intelbras. E a Intelbras, na época, estava começando a estruturar uma nova área, isso foi em 2008, mais ou menos, e onde eu fui convidado, junto com outro colega, com a Amilcar, a tocar essa operação para frente. E com isso a gente estruturou a área, fiquei como gerente nacional de vendas da Intelbras durante 5 anos. E ali até o rito do programa de canais deles foi uma ideia minha também e de outros colegas que a gente fez. E hoje o programa de canais da Intelbras é dito hoje como um programa que ajudou muito a Intelbras a estar onde ela está hoje. E depois, não mais inquieto, só finalizando, passei quase 3 anos no Rio como diretor da Leadership em toda a América Latina. E aí acabou a carreira executiva, né? Assim, cara, chega, né? E depois comecei com a minha empresa de consultoria, que eu tenho ela há 11 anos, a Mânica Gerador de Resultados. Então, de uma forma rápida, objetiva, é isso. Legal. Cara, eu não vou falar das histórias e tal, eu tenho algumas histórias também de logística, supply chain e tal. Conheci bastante essa área de canais que tu montou na Intelbras, mas desde lá da época que a gente botava QR Code nas geladeiras da Coca-Cola para fazer o check-in dos vendedores, então tem bastante história para contar. Mas o nosso público, geralmente, ele é formado por pequenas e médias empresas, né? São empresas aí de 30 a 300 milhões, onde é que está o grande volume de clientes da Pipe Run e dos nossos ouvintes aqui. Geralmente empresas de serviço, né? Ou grandes indústrias que têm redes de varejo, ou grandes empresas de serviço, telecom e tudo mais. E é um dos caras que ajuda a implantar metodologia, Pipe Run e tal, consegue interagir com a diretoria, fazer desdobramento do planejamento estratégico, chegar até lá no... Eu brinco, né? O cara vai do planejamento estratégico ao chão de fábrica. Sim. E nessa estratégia aí, e nessa estrutura de quebrar estratégia e tal, a gente passa por vendas, né? E a gente passa por vendas e vê que um dos grandes desafios das empresas é estruturar, é quebrar a estratégia em go-to-market, dividir isso até chegar na operação do vendedor. São muitos passos até chegar lá na ponta no vendedor que realmente vai executar a estratégia. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa divisão aí de pegar a bola lá em cima da diretoria e arredondar ela para o vendedor fazer o gol. Cara, que legal isso, Fausto. Quando tu estava comentando, a minha cabeça começou a decifrar as camadas, né, como você fala, né? Quando eu comecei a
a empresa de consultoria, o meu foco era canais de venda, era estruturar programas de canais. E bem como você falou, independe do tamanho das empresas, a gente tinha na época clientes que faturavam o que você falou, outros maiores, e eu vi que os clientes não estavam prontos para canais. Quando a gente começava a conversar com o empresário, com o CEO, com o diretor da empresa, o negócio deles era crescer, eles achavam que estruturando canais eles iam ter receita previsível. E quando a gente entra, a gente faz o assessment e começa a entender as empresas, como é que elas funcionam. E é onde eu quero chegar com tudo isso, tá, Fausto? Geralmente as empresas, elas querem já sair para venda. Eu preciso faturar mais, preciso melhorar a margem, isso e aquilo. Só que elas esquecem, como bem você falou, das camadas. Primeira camada, a estratégia, né? Qual é a estratégia do negócio? Né? Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? Né? Eu tenho que ter um norte. Sem norte, você esquece, né? Depois da estratégia vem toda a parte de estrutura. Estrutura comercial, estrutura de vendas. Depois vem toda a parte de processos. Depois vem a parte de ferramentas que vocês entram. Então, assim, tem muita empresa hoje, independente do porte, Fausto, que esquece toda a parte de estratégia e sai rampando do jeito que tem que fazer para faturar. E entrando um pouquinho mais adiante ainda, como você mesmo falou, do go-to-marketing, né? Então, eu falei dessas 4 camadas, mas se a gente entrar no go-to-marketing, a gente entra de novo em estratégia, proposta de valor, ofertas, que é o que você vende, modelo de negócio, máquina de vendas, mercado endereçável. Então, assim, se o empresariado hoje, se o CEO, o diretor, quem seja, não está com a cabeça preparada para esse novo momento, ele vai falhar. E a empresa não cresce, não tem margem, o concorrente que já está mais, digamos que, preparado para esse novo modelo de go-to-market, ou road-to-market, como você mesmo falou. Então, assim, qual é a grande menção que eu digo assim? Se preparem, né? Porque hoje as metodologias e frameworks são inovadoras e quem não estiver junto, com certeza, vai penar para crescer. Então, nesse sentido, sim. Marcelo, eu tenho visto muito, e a gente tem te chamado para alguns projetos onde eu tenho clientes lá que estão na fase dos 50, 100 milhões, passando para 300, 500. Mas a gente tem lá uns 20% da carteira que está naquela fase lá dos 200 milhões a 500 milhões e quer passar para 1 bi. Quer dar esse salto, né? Essa modelagem de go-to-marketing, o road, né, que é distribuição. Conta um pouquinho mais para a gente como é que tu prepara uma empresa para ela dar esse salto de crescimento, sabendo que ela já tem uma estrutura? Quais são as partes dessa estrutura que geralmente precisam ser revistas, ou tudo precisa ser revisto quando tem um salto de crescimento dessa forma aí? Legal. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter o respeito às pessoas e à cultura das empresas, né, Fausto? As empresas sempre, de determinado tamanho, elas crescem, que a gente brinca, né, de uma forma assertiva ou não, a árvore torta ou reta, como queira chamar, mas elas chegaram até um patamar X e a gente tem que ter o respeito. Então, quando a gente chega nas empresas, a primeira coisa que a gente faz o assessment, a gente mergulha dentro da empresa, né? Cultura, pessoa, estrutura, estratégia, processos, ofertas, aonde ela está vendendo, quais canais ela está vendendo. Então, a gente faz esse primeiro apanhado. Depois a gente vai para o mercado também, entender o ecossistema lá fora, quem são os concorrentes, as tendências, conhecer os clientes, enfim, os canais. E depois a gente faz, de fato, Fausto, as camadas, o go-to-market. Então, de todo esse apanhado interno e externo, a gente monta um book. E desse book tem tudo que a gente precisa para remodelar essa nova fase da empresa. Então, a gente começa olhando o book, formando squads e reconstruindo a estratégia de mercado dessa empresa, para onde ela vai, porque às vezes ela está indo para o lado certo, às vezes ela pode fazer uma spin-off, entrar em novos mercados, novos produtos, ou tem que redirecionar verticais e mercados. Então, a gente faz esse apanhado de estratégia. Depois, toda a estrutura comercial, a gente vê se a estrutura comercial do cliente dessa empresa, ela está aderente para onde a gente precisa ir nesse novo modelo do go-to-market. Depois a gente olha as ofertas, o que ela vende para o mercado, o produto market fit, se ele está
aderente ou não está aderente, se traz margem, se não traz margem. Então, isso é uma das camadas. Depois a gente entra também na máquina de vendas, venda direta, indireta, enfim. E depois no mercado endereçável, que é ver o tamanho desse mercado, né, o Tansanson que a gente fala, né, e a gente começa a colocar ondas de crescimento. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer com que as empresas se estruturem e tenham um pouquinho, né, sendo humilde, um pouquinho mais de tranquilidade para ir para o mercado de uma forma mais agressiva. Né? Porque elas não vão crescer da mesma forma que elas cresceram até os 200, 300, 500 milhões para um bi, por exemplo, ou de 200 para 500 milhões. Não tem como. Tá? E uma coisa, só finalizando, o CEO tem que deixar de ser diretor ou gerente, o diretor tem que deixar de ser gerente supervisor. Né? Eu acho que cada um tem que ocupar, né, o seu banco de fato para tentar deixar com que as pessoas de fato executem o que tem que executar. Eu trabalhei com grandes empresas, sabe disso? Trabalhei na logística, no financeiro e tal, com vários outros sistemas até virar empresário do CRM. Eu era um cara que não gostava de preencher o CRM. Eu era um cara, eu era o rebelde, né? O indomável, aquele cara que era muito difícil. E muitas vezes eu via que o processo que eu estava seguindo era melhor do que o processo estabelecido na empresa. Então, processo, que é uma dessas fatias que tu falou, né? Tem as pessoas, tem a cultura e tal. E o processo em si, às vezes, engessa o canal, mas muitas vezes atrapalha a vida de quem está vendendo. Às vezes o processo é burocrático, né? E no mercado CRM, poxa, tem que preencher o CRM. A gente vai lá, bota uma IA para traduzir voz, para não precisar mais preencher. E a gente começa a descobrir que 12 minutos no telefone geram 30 palavras escritas no CRM. Só que quando a gente bota IA para transcrever, aqueles minutinhos lá são 180 palavras por minuto, 150, ou seja, é muito mais do que está escrito. E isso é parte do processo. Né? Quando a gente começa a olhar assim, e vocês estão quebrando lá na consultoria, go-to-market, definindo tal, os canais, o processo é a parte mais difícil? Culturalmente falando, sim. Né? A gente pode dividir em dois mundos aqui, tá, Fausto? O mundo de SaaS, as empresas de software, como de vocês e de outras verticais, que já tem a cultura já voltada para o processo, porque ela precisa estar dentro de uma cadência. Mas se a gente começa a falar de outras verticais de mercado, como indústria, por exemplo, e as indústrias que a gente está falando são indústrias pequenas e médias, as grandes já têm uma cultura mais para processo, né? Porque tem ISOs, então na cabeça delas o processual já fica mais fácil. Então, sendo objetivo, empresas de software / SaaS, a parte que quando a gente entra, é mais fácil de fazer com que os processos sejam criados e principalmente implementados, e depois vem as ferramentas como as de vocês, que elas ajudam tudo isso. As indústrias, não. As indústrias, de fato, é uma briga. Por quê? Porque a indústria, geralmente, o faturamento dela, com o tempo, vem muito do relacional e não do transacional. Aí eu estou falando de representantes, eu estou falando de gerentes que conhecem o distribuidor, que conhecem o varejo. Então, para eles é tudo a relação. E quando a gente entra e fala de transacional, a gente está falando assim, vem para dentro de casa porque precisa processo isso. Você precisa crescer e você tem que ter gente abaixo de você que execute isso. Ele só vai executar com processo. E quando a gente fala de ferramenta de CRM, por exemplo, não é fácil você modular a cabeça deles. Nos primeiros 3, 4 meses é que nem um trator 4x4, né? Um carro 4x4, você tem que fazer força. Mas a hora que o CEO, o diretor, o gerente, o supervisor, eles entendem que o processo ajuda eles a se organizar, a crescer, eles não largam mais aquilo ali. Então, é um ganho maravilhoso para todas as empresas. Mas existe um passo.
Nesse processo, no meu histórico, né, e eu vivi isso lá nos anos 90, 2000, essa dificuldade de estar administrado dentro de um processo e tal. Aquela história do vendedor artista, né, e eu estudei muita, e ainda faço exercício de memória, muita leitura e tal, eu tinha uma facilidade de guardar os dados, saber e facilidade de memória. Então, para mim, o CRM como memória não tinha uma grande funcionalidade, né? Mas no contexto de hoje, onde a inteligência artificial está entrando em todas as áreas, em todos os processos, seja para ser um assistente, um copilot, né? Seja para ser um agente autônomo, tem várias camadas da IA entrando em todos os processos de toda a empresa, seja uma indústria, seja uma empresa de serviço ou uma de tecnologia. Neste contexto, dados têm uma importância absurda, porque gera contexto para a IA. Mas isso não era diferente lá quando a gente fazia um projeto de regionalização da Coca-Cola e abrir um novo mercado, uma nova região, não era muito diferente. A gente precisava de dados, precisava de informações daquele mercado, número de CNPJs abertos e tal, e tendo um CNPJ aberto, poderia ter uma geladeira da Coca-Cola. A regra era essa, né? Então, como que a gente traz o conceito do dado, que era a premissa para estabelecer o go-to-marketing e fazer o route de canais e tal, para a realidade de hoje, onde a IA começa a fazer esse link para pegar o dado e trazer um contexto. Qual a dificuldade de fazer os times entenderem a importância da qualidade do dado? Acho que a primeira coisa, na minha visão, Fausto, é o perfil de cada pessoa dentro da organização. Se um gerente entender que tudo que a gente está falando, desde processos e ferramentas, vão ajudá-lo a crescer, a gente já tem um ganho. Só que, infelizmente, hoje, e de novo, dividindo os mundos, né? Empresas de SaaS, indústrias / serviços, né? Quando a gente tem um perfil de gestor que ele entende que toda a jornada de dados vai ajudar ele, vai antecipar o resultado dele, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Agora, quando ele briga com a inovação, aí existe a dificuldade. Eu te dou exemplo de uma empresa que eu dou consultoria hoje, que a gente conseguiu, depois de um ano e pouco, fazer com que os gestores entendessem os ganhos que eles tiveram no último ano, e são clientes de vocês também, tá? Sem citar nomes. Tá? Então, assim, hoje, a dados para IA, fazendo a jornada, né, do que a gente tinha antigamente para IA, o que antecipa de resultado é um negócio sensacional. Eu estou falando, por exemplo, de vocês, eu estou falando de data-driven também, empresas que existem por aí, que a gente olha o mercado endereçável de uma forma mais fácil. Né? Então, eu digo assim, tudo acelera, mas basta uma coisinha só. A pessoa que está lá dentro entender, então, qual é o grande, e eu entendo que vocês também são assim, qual é o grande ponto de atenção aí? É fazer com que essa pessoa entenda o ganho que ela vai ter com isso. A hora que ela entender que ela vai ter ganho, com certeza ela acelera. Ela vai pegar, por exemplo, o CRM de usuários para programa, vai mergulhar lá dentro, vai ver que o IA está trazendo muita informação, já vai antecipar algumas decisões, vai melhorar o script, vai melhorar o SDR, vai melhorar o BDR, quer dizer, então isso tem ganho. Então, primeiro, para mim, são pessoas para orquestrar a ferramenta. E aí a gente consegue trazer tudo que a gente precisa para dentro de casa. Eu entendi que a pessoa certa no lugar certo, né? Esse mais ou menos esse é o ponto que converge ali o processo, as pessoas, e tu está quebrando lá essas várias camadas da estratégia até o vendedor. Eu vejo muito nos setores onde é que a gente está
andando com o perfil de empresa que a gente está atendendo, muitas vezes eu vejo uma expansão regional. A empresa está operando São Paulo, quer começar a operar no Sul, está operando Minas Gerais, quer ir para São Paulo, está operando no Sul-Sudeste, quer abrir o Nordeste. E eu vejo muita empresa comprando base de dados, comprando Big Data, colocando os CNPJs dentro do PipeRun e deixando aquelas empresas livres para que o vendedor no aplicativo faça aquela aquisição de um cliente pré-existente no CRM. Ou seja, estou com o aplicativo na mão, na minha região, 5 quilômetros, 10 quilômetros daqui, quais são as empresas disponíveis? E isso tem feito com que, em grande parte, as empresas tenham que tratar dados antes da entrada no mercado, antes do vendedor, ou seja, estão montando times de inteligência de mercado, qual o mercado endereçável, já passou por isso, a gente viu isso em algumas empresas onde é que a gente está trabalhando junto, em trazendo o dado do mercado endereçável para dentro do CRM, estando disponível para o vendedor fazer a prospecção lá na ponta no seu aplicativo. Como que fica a inteligência? Como que a gente monta, com a tua experiência, como é que a gente pode ajudar alguém que está nos ouvindo agora, que está com essa dor de expandir mercado, seja uma transportadora que quer abrir novos locais de coleta ou de entrega, seja uma empresa de serviço que quer expandir uma região, seja uma distribuidora que quer abrir novas rotas e canais, tá? Como que é montar esse desdobramento da estratégia para aquela região e montar esse Big Data para prospectar o mercado? Legal. Acho que a primeira coisa, Fausto, que a gente precisa entender é o seguinte: uma empresa X, ela precisa expandir ou melhorar o resultado, e ela tem duas formas de fazer isso. Ou geograficamente falando, ou verticalizar o mercado, certo? Assim, ou eu ocupo a área, como você falou, ou eu vou verticalizar, vou para o agro, vou para a saúde, vou para, enfim. Né? A primeira coisa que as pessoas esquecem dentro das empresas, e é uma pergunta que a gente faz, uma pergunta simples: qual é o ICP, perfil ideal de cliente, para determinada oferta sua? Aí eles olham para a gente com aquela cara assim: não, mas eu tenho vários segmentos de produto, não sei o que. Não, então a gente começa, né, vamos aos poucos, né? Quantas unidades de negócio você tem? Não, tem 4, maravilha. Dentro dessa unidade de negócio, você tem 3 famílias e a gente chega na oferta final. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber: qual é o perfil ideal de cliente para aquela oferta? Segundo, qual é a persona que vai comprar dentro daquela empresa, do ICP dele? Quem são as personas? Depois a gente vai para a proposta de valor. O que a tua oferta sana de dor para aquele determinado cliente? O que eu vou te vender? O que eu vou melhorar a tua vida? Né? E aí a gente começa a fazer testes, né? E quando eu chego no perfil ideal de cliente, aí eu começo a pegar, como mesmo você falou, aí começa a dizer o seguinte: numa vertical de agro, por exemplo, né? Onde é que estão essas empresas? Existem vários softwares, como você falou, que vocês são parceiros, sem abrir nomes aí, que a gente consegue exportar para dentro do CRM. Então, assim, eu acho que antes do CEP, é toda essa camada que eu te falei antes. Porque senão o que acontece? O vendedor vai ter no palm dele ali, como você falou, no celular dele, ou o que queira que seja, no app de vocês ali, uma lista. E aquela lista ali de 100 clientes, de repente, 10, 20% são os clientes que realmente querem comprar a oferta dele e vão sanar a dor dele ali. Então, acho que, é como você falou antes, são camadas anteriores. A hora que você tem isso muito bem trabalhado, a ferramenta traduz sucesso. Ela ajuda ele, se não para no meio do caminho. Eu vejo vários erros acontecendo em várias empresas nessa definição de ICP, perfil do cliente ideal, certo? Trouxe um ponto que muitas vezes passa despercebido. Eu trabalho para o segmento de agro, meu perfil é o gerente da fazenda, é o diretor da distribuidora de insumos, né? Um exemplo apenas.
Mas tu trouxe um ponto que muitas vezes eu vejo isso como uma falha nas empresas, que é a definição de ICP por oferta. Todo mundo olha para o seu produto, mas produto não é a oferta. Produto não leva o diferencial, não leva Como fazer essa definição? Essa separação entre a ICP ideal para produto e a ICP ideal para oferta, que me parece muito mais estratégico. Quando a gente fala de produto, vou tentar falar de SKU, fica mais fácil, né? Vamos para a indústria, né? Tentar pegar uma empresa de segurança, uma indústria de segurança, certo? Que vende equipamentos para segurança. Quando você vende somente uma câmera de segurança no site ou numa loja física, no home center, você está levando um produto. E quando a gente fala de oferta, eu estou levando a câmera, eu estou levando toda a oferta para implementação dentro da casa dele. Estou tentando dar um exemplo de uma forma mais simplista. Então, se eu for pegar só uma câmera, vai me dar dor de cabeça. Assim, o que eu faço com esse negócio, com esse KU? Mas quando eu monto uma oferta justamente para aquele SCP que está com uma dor lá no sítio dele, de segurança, que ele não sabe, aí eu estou falando de oferta. Aí eu estou falando do seguinte, na minha proposta de valor, eu estou te vendendo essa câmera com esse DVR, com isso, com aquilo, com esse sensor, estou montando uma oferta para ti que vai sanar a tua dor. Então, são duas coisas completamente diferentes, que as empresas, às vezes, falam só de produto e não falam de oferta. E dentro da oferta, elas não constroem a proposta de valor de novo. Elas não conseguem chegar para o Fausto e dizer o seguinte, Fausto, você tem um sítio, você tem uma dor de insegurança e eu estou te vendendo isso para sanar a tua dor. Não é o DVR ou a câmera ali. Então, existe uma dificuldade muito grande nisso. E aí, entrando um pouquinho mais a fundo, dentro das indústrias, existe o diretor, dependendo do tamanho da indústria, né? O diretor comercial, que às vezes ele é dono do portfólio de produtos. E dentro das indústrias de um porte maior, o que ele tem que fazer? Tem que ter uma área de produtos, que faça estudo, bem como você falou, que entenda o consumidor, que lance bem esse produto, que tire esse produto na hora certa, e aí ela vai ter, com certeza, clareza e uma visão mais longa. Mas quando fica somente na gestão de uma pessoa, aí não existe oferta. Aí não existe um pensamento mais estratégico. Existe o pensamento tá vendo o SKU para bater a meta dele no mês. Legal. Eu atuei uma época no mercado de moda, né? Atendendo indústria calçadista, bolsa, vestuário e tal, atendendo varejo. E eu via muito isso, né? Quando que eu coloco o produto no mercado? Quando que eu retiro o produto do mercado? Fast fashion, a cada 4 meses, uma coleção nova, aquele negócio, entra na loja, produto de lançamento na gôndola de entrada, na prateleira de entrada, no expositor de maior valor, 30% de desconto já nas paredes laterais, 70% de desconto, o produto está lá no fundo da loja, do lado do caixa, né? E esse produto tem que rodar em 8 semanas, essas prateleiras, essas posições, esse planograma dentro da loja e sair. Como definir para o empresário que está nos ouvindo o que isso representa na sua oferta? Porque quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que o empresário está olhando para a linha de produção. Eu tenho que fazer X peças, X câmeras, X não sei o quê, para pagar a máquina que eu comprei lá, que custa 1 zilhão, que ela não pode ficar parada. Para ela se depreciar dentro do contexto e gerar lucro, eu preciso fazer essa máquina trabalhar pelo menos 2 turnos por dia durante X anos, para que a depreciação... Como transformar esta visão lá do varejo, né, do tempo de vida útil do produto, do andamento do produto na prateleira, no varejo, na distribuição, na ponta, para o cara que está dentro da indústria, que está focado ali em produção. Como que tu ajuda o empresário a fazer essa separação? Isso aqui é uma oferta, isso aqui é a proposta de valor, isso aqui é produção. Como separar isso para desdobrar a estratégia?
Legal. Bela pergunta. Isso aí, olha, é pauta de muita reunião, tá, Fausto? Muito, e de muita discussão acirrada até. Porque geralmente o dono da indústria, estou falando de indústria agora, né? O dono da indústria, ele nasceu produzindo. Ele teve uma ideia e disse o seguinte: eu vou fazer esse produto para o mercado X, e aquele negócio deu certo, ele foi crescendo e está tudo certo, né? Então ele ama a produção, ele ama aquele produto, né? Então o que acontece? Tá? Quando ele ainda tem essa cultura de ter a máquina e de lançar os produtos que ele acha que tem que lançar ao mercado, ele tá tirando o produto do mercado. Aí a gente tem que fazer uma perguntinha. Você conversou com os russos? Você alinhou com eles? Será que o seu ICP, o seu cliente final, que vai comprar o seu arroz, estou chutando qualquer produto aqui ou qualquer coisa, é o arroz que ele está produzindo? Ou ele quer um arroz diferente? Você está conversando com o seu público? Você entende o produto Smart Fit? Você sabe o que ele quer comprar de você, ou você está lançando o produto por lançar? Então, geralmente, o que se faz? Eu pego muitas indústrias, olha, 70%, 80% das indústrias que a gente dá consultoria ainda tem esse perfil. Então, o que a gente aconselha, né? Sendo mais objetivo agora, né? Começar com uma pesquisa de mercado. Algumas amostragens. Você está falando de varejo, pode ser no varejo, pode ser no distribuidor, pode ser na revenda. Vai até o seu cliente e pergunte para ele quantas vezes o cliente bateu na porta dele procurando aquele produto, se é o produto dele ou se não é o produto dele, e se é o produto dele, se ele vendeu ou não vendeu, ou se vendeu da concorrência. E o que a concorrência está fazendo de diferente para estar na sua frente. Aí pode ser o tipo de produto, pode ser precificação, pode ser material de PDV, que ele está, né? Então, assim, é o caminho contrário. Não é eu lanço, é o que o mercado está querendo comprar para eu poder produzir. Aí a gente entra numa camada intermediária, né? Se, por exemplo, essa indústria X tem 500 SKUs, ela tem que começar a atuar em cima de algumas matrizes. BCG, Ansoff, Porter, Ansoff, um monte de matrizes justamente para ver se o portfólio dele está dando dinheiro para ele ou não. Porque muita gente não entra na margem de fato. Ele não sabe se o cliente está querendo o produto dele, ele está lançando, ele não sabe se a margem que ele tem hoje é uma margem satisfatória por SKU, ou por família, ou por, enfim, por unidade, né? Então, eu digo assim, ele tem que fazer o caminho inverso. Se ele não fizer isso, Fausto, aos poucos ele vai ver que a empresa dele está começando a ter declínio e ele não sabe o porquê. Então, assim, tem uma área de produtos forte dentro da sua empresa para você ser capaz de vender e ter lucro para o seu negócio. Hoje em dia, uma indústria que fature mais de 100 milhões por ano, eu acho muito difícil não ter uma área de produtos dedicada a fezinho e fez-out, coloca produto, tira produto, qual é a margem que eu quero? Ter um marketing de produtos que olhe o mercado, desenhe um segmento certo, um produto certo, tem um comitê de produto, que esse comitê de produtos vai aprovar, de fato, toda aquela construção do desenho de lançamento, de tirar um produto. Eu acho que aí sim. Eu estava semana passada conversando com o CEO, com o diretor de uma empresa, onde são clientes nossos, que eles não têm uma área de produtos, e eu fui muito enfático. Eu disse assim, para mim, uma área de produtos é uma área tão core dentro de uma empresa quanto uma área comercial. É o que você vende. Se você não cuidar do que você vende, não adianta o como você vende, que a área comercial, aí não vende. Aí não tem preço direito, o produto não é o produto que o cara quer comprar, e aí já começa a embolar meio de campo, as metas não chegam, insatisfação, demite vendedor, mas será que é isso? Ou será que tem que dar um passo para trás e dizer o seguinte, eu estou fazendo trabalho de casa bem feito, estou me estruturando para isso? Nessa minha passagem pelo setor industrial aí, a gente vai para a Europa, busca nova tendência, que o verão de lá vai ser o nosso verão do próximo verão aqui e tal, porque eles estão 6 meses à frente do ciclo de tempo, né? Mas muitas vezes a gente lança coisas aqui que não existem lá ainda, né? E geram tendências novas aqui, fast fashion, isso e tal.
E quando tu traz que o empresário precisa ter uma área de produto, eu consigo fazer um link com os canais de aquisição do CRM. A gente está entrando em indústria que ela tinha um modelo empurrado, ou seja, eu fazia o produto e empurrava para o mercado e tal. E agora está tendo uma inversão, onde o cliente está co-criando, o Brasil subindo em moda, subindo em estratégia, subindo. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo, é um dos, né? Então, assim, brasileiro também tem um jeito brasileiro, a cultura, essa nossa miscigenação e tal. E isso está fazendo com que muitas empresas tenham que trabalhar com um supply chain, tá, uma venda puxada. Ou seja, o mercado está demandando da empresa. Eu vejo quando as consultorias entram assim, poxa, vamos pegar uma indústria. E aí, PipeRun, CRM para a indústria. O que eu estou vendo essa turma fazer com o PipeRun é criar novos canais, conectar o PipeRun num canal mais digital e tirar um pouquinho daquela ideia lá do ERP, que é o sistema de mandar pedido, né? O sistema de consultar como é que está a logística de entrega e tal, era muito essa visão no ERP sobre consultar a nota, o volume de crédito, as duplicatas em aberto, né? A gente tinha uma visão do vendedor, do representante, que vem lá do caixeiro viajante que ele está olhando para a linha de produção. Mas a empresa que está inovando, e a gente tem vários clientes, inclusive em conjunto, e estou vendo a implementação do PipeRun para novos canais, um canal mais digital e, cara, essa linha daqui para lá, que é uma linha empurrada, fica onde é que está lá no RP, e essa linha puxada que precisa mais dinamismo, precisa trocar canal, precisa mexer na estrutura, precisa botar um digital mais forte, a gente vem entrando com o PipeRun, com o CRM. Como que é para vocês, no dia a dia, os consultores, os implementadores, o cara que vai lá e pensa o negócio, pensa a arquitetura de receita desse cliente num nível de profundidade muito amplo. Não é o cara que está indo lá trocar o sistema, não. Está indo lá trocar o sistema empresa, né? Mexendo no todo, não o software em si. O ferramental é uma das partes do projeto inteiro. Como que é para vocês, no dia a dia dessas consultorias, vocês atendem muitas empresas, olhar para esse negócio e entender, puxa, a camada de supply chain aqui, de venda empurrada, está aqui, fica aqui, eu abro uma outra puxada mais digitalizada e aí o PipeRun está entrando. Como que é como que vocês chegam a uma definição dessa? Que a empresa precisa isso. Não existe romance, né, Fausto? Eu digo assim, quando a gente é contratado, a gente não é contratado para fazer isso durante um período muito longo. Então, a gente tem que ser muito rápido, assertivo. Então, eu faço geralmente eu inverto. Se eu estou numa empresa de modas, eu estou numa empresa eu me torno o ICP dela. Assim, como é que eu vou me conectar com essa empresa? Como é que eu vou ver as ofertas dela? E como é que eu vou ser tratado de uma forma jornada muito rápida e assertiva junto? É como você falou antes, tá? Os canais de aquisição mais antigos é a vaca leiteira. A gente tem que deixar ali porque está trazendo faturamento e a gente tem que fazer uma jornada inversa, de dizer o seguinte, como o Fausto vai chegar naquele produto de uma forma mais rápida, acessível, ser melhor atendido. Então, geralmente, quando tinha somente canais off, que a gente está falando de compra no PDV mesmo, tá? Era uma situação X, que são os canais de aquisição mais antigos. Aí depois começou a falar assim, omnichannel, né? Eu vou até a loja, pego o produto, entendo ele e compro digital, vou me entregar assim, o omnichannel funciona dessa forma. Quando a gente fala do digital, isso me assusta às vezes, porque qualquer produto / qualquer oferta hoje você tem na palma da sua mão. Então, se você não fizer hoje uma jornada muito bem desenhada para aquisição daquele cliente via aquela oferta que você tem, você está fora do mercado.
Se a empresa hoje não disser o seguinte, cara, eu preciso estar aqui, eu estou fora do mercado. Então, o desenho é muito mais de fora para dentro. Assim, como o meu cliente, eu posso chegar nele, eu posso me conectar com ele. E a partir disso, o Papyrão, por exemplo, que a gente já usa, já tem alguns clientes em comum, né? A jornada dentro dele é impressionante. Né? Então, por exemplo, eu estou falando em e-commerce, eu estou falando em marketplace, eu estou falando em outras situações hoje que, se tu não tem resposta na hora, tu tá fora, ele vai em cima de outro. Né? Então, o Papyrão, por exemplo, nos dá as camadas, os funis, nos dá a IA, nos dá toda a inteligência que a gente precisa para ser cada vez mais assertivo e rápido para atender esse cliente de uma forma que ele quer ser atendido. Senão, ele está fora. Então, sem o CRM, sem o Papyrão hoje, também esquece. Né? Mas te respondendo de uma forma objetiva, de fora para dentro. E nunca de dentro para fora. Eu já pensei aqui algumas frases e ficaram marcadas. Eu vou citar elas aqui só para relembrar quem está nos assistindo aí. Marcelo trouxe um negócio que a receita não é feita por uma área sozinha, é um conjunto, então ela é uma convergência, né, de todas as áreas da estratégia ao vendedor. A empresa constrói a receita de baixo para cima ou de fora para dentro, né? O valor se constrói assim, ou seja, com a visão do cliente, não no cliente, é o cliente gerando e a arquitetura é o que faz a melhor ferramenta entregar o seu maior potencial aí, que é o que sustenta o uso no tempo, e nesse caso foi usado o CRM Papyrão, e quando a estratégia, o go-to-market, processo, ferramenta, aponta para a mesma direção, que é uma oferta e tal, cada camada, né, cada camada faz a seguinte render mais. Esse ponto aí foi uma tradução aqui do que tu estava falando, e eu gosto do podcast porque ele não vem com uma combinação, né? A turma gosta aqui porque o Fausto sempre faz perguntas, eu tenho que estudar um pouquinho o entrevistado e tal, né? O mercado, o histórico, e fazer umas perguntas difíceis, né? Sempre tem as perguntas que não estão combinadas. O que tu poderia trazer para esse empresário que está querendo sair da empresa de 10 milhões para 100, ou de 100 para 500, ou de 500 para 1 bi? 3 visões distintas. Nós temos um histórico aqui que as empresas fazem o seguinte, elas aceleram o crescimento, depois elas organizam. Depois elas aceleram o crescimento de novo, depois elas organizam. Parece uma escada. Esse negócio parece uma escada, cada degrau e tal. Só que na prática, quando tu tá no platô, né? Tu tá no platô, tu tá organizando, porque cada vez que cresce, desorganiza um pouco e tal. Como vocês fazem isso e qual que é a dica que tu pode dar para esses perfis diferentes? Eu vejo assim, Fausto, a gente aprende ano a ano, dia a dia, como as coisas vão evoluindo, né? A gente precisa assimilar. E a gente estuda muito também o que o mercado lá fora faz. Né? Acho que a primeira coisa que o empresariado ele tem que entender é que existe uma convergência, de fato, como você falou, entre as áreas. Quando a gente fala em arquitetura de receita, e às vezes quando eu levo esse conceito para as empresas, o empresário me olha com uma cara assim, arquitetura de receita, o que é isso? Eu digo assim, arquitetura de receita são todas as áreas que convergem para você estar mais presente no mercado, se comunicar melhor, ter tua oferta mais direcionada, vender melhor com melhores resultados. Então, são todas as áreas que têm touch com o mercado. A gente está falando de quais? Produtos, que é o que você vende. Comercial é como você vende, estrutura comercial. Né? Canais é onde você vende. O marketing como apoio. E uma área de inteligência que suporta tudo isso com indicadores de gestão para ter governança de tudo isso. Então, assim, não adianta você somente ter uma área comercial aí dentro. Você não tem uma área de produtos, você não cuida dos canais. Não adianta você... Então, assim, pense como, independente do tamanho, como o guarda-chuva da arquitetura de receita. Produtos, comercial, canais, marketing e inteligência em cima disso. Aí a coisa anda de uma forma melhor. Cada vez que você vai se estruturar, dê um passo. Não precisa colocar todas essas áreas que às vezes não comportam o faturamento, enfim, o tamanho desse negócio. Mas comece dentro do seu negócio a ver o que é mais importante, onde está a dor maior.
Olhe uma área de produtos com cuidado, com carinho. Ela vai te dar melhor margem, você não vai ficar com um portfólio de produtos muito longo, a cauda não vai ser cauda longa, e você vai ser mais assertivo junto ao mercado e ao seu consumidor final. Isso com certeza. Depois, estrutura comercial. Hoje em dia existem metodologias, frameworks maravilhosos. Depende aonde, qual é a sua oferta também. Então, o que você tem hoje pode ser diferente. Você tem mais touch com o mercado, vai vender melhor. Muita gente fala de venda indireta, digital, todos têm que funcionar. Mas determinados verticais e mercados, cada um funciona de uma forma. E canais de venda on e off de outras formas também. Então, assim, de fato, é uma coisa simples? Não. É complexo? Também não, mas tem que ser muito bem estruturado. Senão você perde touch no mercado, você perde margem, você perde cliente, você perde parceiros. Tem muita empresa hoje que perde parceiros de venda, canais. Por quê? Porque não está bem estruturada para atender o canal. Não tem produto, não tem uma área comercial que atue, não tem um programa de canais, um programa de excelência para isso, não tem uma área de inteligência que dê suporte. Então, cuide com carinho dessa menção de arquitetura de receita. Cuide o todo de uma forma fracionada que vai empurrar junto ao mercado. Estou chegando aqui ao final, tem um monte de anotação, isso vai virar um e-book adicional e tal, tem um monte de dica aqui que o empresário que está nos assistindo e tal, que está seguindo a nova série do podcast da PipeRun, esses novos webinars gravados, você que está no YouTube, está no Spotify, está assistindo, está no SoundCloud, ou seja, está caminhando, está na esteira, né? Você que está aí assistindo a gente nesse momento, está aqui nos ouvindo, eu falei hoje com Marcelo Mânica, né? Diretor da MGR, né? Ou seja, empresa que está ajudando vários clientes a escalar a venda com um modelo de arquitetura. Marcelo, como que esse empresário te encontra para falar mais contigo, para te ouvir mais, para entender como que a tua empresa pode, e a tua equipe toda, né? Porque tem uma baita de uma equipe aí, pode conversar contigo, onde é que te encontra? Eu acho que a forma mais fácil é LinkedIn, Marcelo Mânica, certo? WhatsApp, vou deixar aqui também de uma forma simplista, 48 98842 8215, ou no nosso site também. Enfim, aí tem várias formas de achar, né? E vai ser um prazer trocar, né, com cada um de vocês, enfim, ver quais são suas dores e como a gente pode, de fato, auxiliar no crescimento da empresa de vocês. Legal. Para quem já é cliente do PipeRun, Marcelo também está à disposição, tá? Ele não é um implantador do PipeRun, ele é um cara que faz essa estrutura, esse book inteiro, desde a estratégia até a ponta com o vendedor para crescimento de vendas e essa estrutura de receita para as empresas. Então, eu falei aqui com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Primeiro, pela parceria de longa data, né? Pelos resultados que vocês estão tendo nos clientes, no sucesso que está tendo da metodologia, do uso no dia a dia do PipeRun. Isso é fantástico, nos deixa muito orgulhosos aqui. Todo o time da PipeRun te agradece por esse empenho, né? E por nos ajudar também ao nosso crescimento, trazendo ideias, trazendo dicas. E para você que está nos ouvindo, ficou aí, telefone, pode voltar o vídeo agora, fazer anotação, vai botar nos comentários aí também. Então, Marcelo, muito obrigado, foi um prazer ter estado contigo aqui. Você que está nos ouvindo, aproveita aí, segue a PipeRun, bota aí seguir no canal que você estiver, bota o sininho aí, né? Não é essa brincadeira, bota o sininho, segue aí, dá uma força pro canal. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast do CRM de Vendas PipeRun. Obrigado, Fausto. Obrigado a todo mundo aí também.